Beleza. Deixa eu sair e segue gravando aqui. Pessoal, deixa eu... ah, vamos lá, então. Bom, primeiramente, pessoal, bom dia. É uma honra, conforme eu já havia, falado anteriormente, é uma honra muito grande poder estar aqui conversando com o senhor a respeito do tema de mercadoria política. Meu nome é Demerson Toledo, sou mestrando do programa de pós-graduação em Segurança Pública da Universidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. A ideia aqui, é um bate-papo para falar um pouquinho a respeito de mercadoria política, um tema muito bem abordado pelo professor Daniel Hirata, de forma bem descontraída, mas também muito assertiva, a respeito de um tema que é tão importante e tão rico, dentro das suas variantes, principalmente pela questão da própria tese, que o professor Daniel desenvolveu no seu livro Sobreviver à Diversidade entre o Mercado e a Vida. O professor teve um estudo de campo muito assertivo e muito rico, dentro das informações ali que contém no livro, que a gente vai falar um pouquinho também. Mas, professor, mais uma vez, bom dia. Eu gostaria de dar a palavra para o professor pudesse se apresentar e, de acordo também, a gente vai fazer algumas perguntas e conversando. Tá bom. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Meu nome é Daniel Hirata, eu sou professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Professor, fazer uma pergunta para o senhor aqui, em relação à sua tese, dentro do seu livro, que gira em torno dessa questão da mercadoria política. Como a gente até havia falado, foi diretamente um tema que o Michel te orientou, ou você já havia lido a respeito, era algo que você já tinha uma afinidade dentro dessa vertente? A minha tese, ela é resultado de muitos anos de pesquisa nas periferias de São Paulo, né? Então, no fundo, é uma continuidade de uma pesquisa que começa desde meados de 2000 dos anos 2000, resultou na minha dissertação de mestrado e depois na tese de doutorado. Então, é um trabalho de campo de cunho etnográfico, ou seja, de acompanhamento ali, né, permanente, contínuo, do trabalho de campo com alguns interlocutores que, enfim, moravam em alguns bairros de São Paulo. No caso da tese, ela trata basicamente de um bairro específico da cidade, que era um bairro reconhecidamente problemático no que diz respeito às taxas de homicídio, né? Enfim, a presença de grupos criminais, enfim. E aí, então, ao longo da construção do texto, né, que vai originar a tese, posteriormente o livro, né, senti essa necessidade. Eu estava tratando, a tese trabalha basicamente três cenas, né? Uma pequena birosca, que ao mesmo tempo é o ponto do meio de uma linha de transporte clandestino, e que estava ali muito próximo de um ponto de venda de drogas. Então, a birosca, o transporte clandestino e a venda de drogas são as três cenas que eu procuro explorar a partir de alguns personagens destacados ali, entre aqueles que eu conversei formal, informalmente, fazendo entrevistas de trajetórias de vida, mas também o acompanhamento do dia a dia dessas pessoas. E especificamente no que diz respeito ao conceito de mercadorias políticas, ele me parecia fundamental para conseguir entender as relações. Ele é um conceito relacional, né? As relações entre as pessoas que estavam ali atuando em mercados informais e ilegais e as pessoas que estavam trabalhando
né, em instituições que deveriam realizar o controle desses mercados. Então, quer dizer, esse é um aporte eminentemente sociológico, de pensar não exatamente da maneira mais corrente, ou seja, a oposição entre Estado e crime, Estado e infração penal, mas as relações, né, entre Estado e crime. Isso não significa que Estado e crime sejam a mesma coisa de maneira nenhuma. As distinções elas são fundamentais, mas as relações que se estabelecem no exercício dessas formas de controle para entender o funcionamento desses mercados informais e legais, elas são fundamentais. É uma dimensão das práticas concretas que é fundamental. E as mercadorias políticas, então, elas aparecem como um conceito, como uma ferramenta, um instrumental da teoria social que possibilita descrever de forma muito clara qual seria a natureza dessas interações tão decisivas para o funcionamento desses mercados, né? É, Então, foi por isso um pouco que eu mobilizei essa categoria, que, em primeiro lugar, foi feita a partir das leituras dos textos do Michel Mies, da tese. Naquela época ainda não existia o livro, era a tese de doutorado, o livro Crime e Brasil Crime e Violência no Brasil Contemporâneo, alguns artigos que haviam sido publicados, e o professor Michel Mies também esteve na minha banca de defesa de doutorado, e ali começa um debate ao redor dessa categoria com o próprio autor, né? sim, nos textos do professor Michel, né, ele aborda no cenário no Rio de Janeiro, né, professor? E aí, ah, a leitura de mercadoria política no cenário que ele traz ali, ela é um pouco, ela é muito palpável no sentido do Rio de Janeiro em si, né? Até também, enfim, pelas questões do filme Tropa de Elite, eu acho que ele deu um contexto no sentido da questão das milícias, né? Desses mercados ilegais. E quando, lendo a tese do professor, esse sentido dos pirueiros, né? No caso da atuação do PCC, é literalmente tomando como legítimo, de forma legítima, uma prática ilegal, né? Então, assim, esse conceito de mercadoria política nesse cenário em São Paulo também foi algo extremamente interessante que, de fato, não tinha visto, né, dessa perspectiva. É, enfim, eu acho que tem uma coisa assim, por um lado, eu acho que boa parte do que eu fiz ao longo da minha carreira, seja na tese de doutorado, mas depois também, mantém relação com entender esses ilegalismos, também pensados a partir da categoria de mercadorias políticas, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque fui fazer, depois do doutorado, fiz pesquisa em fronteiras, em conjunto com o Michel Mies. Trabalhei com a venda ambulante também. No caso das fronteiras, nós tínhamos um tráfico em cidades muito pequenas, mas um tráfico atacadista, que é diferente do tráfico varejista em grandes metrópoles. Então, fui explorando diversos, né, o mercado do roubo de cargas, o mercado da venda ambulante, o mercado de drogas em várias escalas, mais recentemente a atuação das milícias e etc. De modo que eu acho que o conceito ele tem que ser operacionalizado em diversos contextos empíricos para que a gente possa enriquecê-lo, pensar se vale ou não, se ele tem ou não, né, validade heurística, ou um escopo mais geral de operacionalização. E cada vez que se faz isso, tem-se então uma possibilidade de renovar, melhorar e refinar o conceito. Acho que é essa é uma dimensão da coisa. A outra dimensão da coisa é que, no caso específico da tese de doutorado, eu tentei trabalhar o conceito de mercadorias políticas a partir da noção de ponto, né? Então, esse eu acho que foi uma primeira contribuição que ofereceu o conceito, né? Ou seja, comparando os pontos de venda de drogas com os pontos de venda do comércio legal.
Então, assim como o comércio o comércio regular, normal, vamos imaginar, sei lá, um mercado, uma padaria, um açougue, etc. Ambos o ponto de venda de drogas compartilha com esses mercados, né, uma primeira dimensão que é o estabelecimento de um ponto, né? A gente fala, passa-se o ponto, esse ponto aqui é bom, esse ponto aqui é ruim. A noção de ponto tem a ver justamente com a posição daquele comércio com relação ao conjunto do aglomerado urbano. Por isso que um ponto onde tem mais gente que passa vai ser um ponto melhor do que um ponto onde tem menos gente que passa, onde tem mais comércio, benefícios da proximidade com outros tipos de comércio, por aí vai, né? Enfim, essa é uma dimensão propriamente de mercado, a dimensão econômica, né? Do ponto. Mas o ponto, ele é também, estou falando de uma maneira meio rápida aqui, algo que eu detalho, né? Enfim, mas o ponto é também, seja para os mercados legais, seja para os mercados ilegais, algo que sempre está condicionado a uma forma de autorização. Então, o alvará, que via de regra as prefeituras emitem, é uma autorização condicional para que se estabeleça a compra e venda naquele local. Então, você paga uma taxa para que você possa fazer o comércio naquela localidade. Então, aí você tem os laudos dos bombeiros, os laudos sanitários, a depender do tipo de comércio, etc. Ou seja, essas são as condições formais para a concessão do alvará de funcionamento. No caso dos mercados ilegais, como o Estado ele é colocado à margem dessa regulamentação estatal, outras agências vão trabalhar oferecendo espécies de alvarás, né, de autorizações ilegais, né, enfim. Esses É aí que mercados ilícitos, né, professor? dos mercados informais, ilegais, Sim. ilícitos. Então, quer dizer, quem é que autoriza a venda naquele local e sobre quais condições, né? Enfim, do ponto de vista jurídico, isso não tem validade, mas do ponto de vista sociológico, isso é fundamental, porque a sociologia não se restringe ao mundo formal. A sociologia está entendendo as práticas concretas. Então, para a sociologia, mesmo que não seja o Estado quem regula e diz aqui pode ter um ponto comercial, né? Enfim, isso tem que ser levado em conta. E o conceito de mercadorias políticas, portanto, entra em diálogo com essa categoria de ponto que eu estava formulando. Quer dizer, como é que a gente pensa essa relação entre economia e política, entre circulação de riqueza e coerção? Como é que a gente pensa essa relação entre formas de autorização legais e ilegais dentro de um contexto, né, do aglomerado urbano? Foi por aí um pouco que foi o primeiro desenvolvimento do conceito que eu dei no doutorado, foi então pensando essa relação entre mercadoria política e o que eu chamava, né, da etnografia do ponto, né, enfim, ou seja, a etnografia de um ponto de venda de drogas nesse caso, né? Como eu disse, depois eu fui explorar isso para outros pontos, né? Enfim, ponto de venda ambulante, ponto do transporte clandestino, ponto do comércio atacadista de drogas e por aí vai, né? Enfim, então aí eu acho que isso foi uma maneira foram as duas formas que eu estabeleci esse diálogo, né? Ampliando os contextos empíricos de operacionalização do conceito, por um lado, e por outro, tentando dar um desenvolvimento propriamente conceitual, né, para ele. Professor, dentro dessa arrecadação, né, em campo, que o senhor acabou de pontuar aqui também, que o senhor foi verificar essa questão dos mercados também em outros campos de pesquisa, eu acho que até o próprio estudo da mercadoria política está muito atrelado também ao acúmulo social da violência, não está? Dentro desses outros campos que o professor foi pesquisar, o senhor viu esse outro conceito também muito atrelado a essa questão da mercadoria política? Sempre, né? Quer dizer, porque você tem uma sedimentação de práticas informais, ilegais e ilícitas que vão oferecer o repertório da ação coletiva nesses locais, né? As coisas elas não acontecem do nada. Análises talvez bastante sincrônicas, modulares, elas podem talvez prescindir
da importância dessa sedimentação histórica. Mas eu acho que isso deixa de fora algo que é fundamental, que o Michel chama atenção nesse conceito de acumulação social da violência. Então, para falar de uma maneira mais concreta, né, enfim, não dá para você pensar nas negociações ao redor das mercadorias políticas, seja formas de arrego, de extorsão e por aí vai, sem entender como é que os grupos armados se formaram, como é que o desenvolvimento, né, das forças de segurança foi feito ao longo do tempo, como é que uma certa conjuntura da história social e urbana, ela também é um referencial importante para entender por que naquele momento aquilo está acontecendo, né? Então, quer dizer, eu acho que todo o debate sobre a acumulação social da violência do Michel vai apontar justamente para essa dimensão fundamental do tempo, né? Enfim, da sedimentação histórica, de uma história que pode ser de curto, médio ou longo alcance, mas de toda maneira dos tempos históricos, dos ritmos históricos, ali quando a gente vai fazer uma análise mais, mais descritiva de uma situação, né? Porque a mercadoria política, normalmente, ela lida bem, né? Ela opera bem para a descrição de situações, né? Enfim. Mas essas situações elas têm que estar de alguma maneira situadas do ponto de vista histórico. Então acho que essas duas categorias elas dialogam super bem, sim. Sim, então, normalmente estão sempre muito entrelaçadas, né? Uma situação onde você tem esse contexto da mercadoria política, normalmente você também tem esse contexto do acúmulo social da violência. E dentro do seu livro, quando você expõe todo esse campo, né, no caso que você descreve no sentido desses 3 pontos, eu achei muito interessante, professor, a introdução que o professor faz dentro da perspectiva de cidade, né, na questão da escola de Chicago, com o Parks, com o Simeon, aquilo ali realmente assim foi bem. Eu conversei muito com o Marco em relação a isso, no sentido também de tentar aprofundar a leitura dentro desse contexto na minha tese, porque na minha tese eu tenho um viés marxista, né? Então a gente vê muito essa questão do materialismo histórico dialético, de como que as coisas elas se manifestam, se expressam no movimento real. Queria que o professor falasse um pouquinho sobre, né, a introdução desse viés da questão da cidade como basada, a escola de Chicago nessa pesquisa também. Pois no fundo, eu acho que eu acabei fazendo duas teses, né? E essa é uma autocrítica ao meu trabalho mesmo. Talvez se eu tivesse tido mais tempo de burilação, de escrita, eu poderia ter integrado melhor essas duas partes. Mas o fato é que a primeira parte da tese, ela, para mim, ela era necessária de ser construída para eu poder situar uma perspectiva a partir da qual eu estava colocando aquelas questões. Ou seja, eu sempre fui contrário ao empiricismo obtuso, né? Enfim, então, assim, é, é, qual que é a perspectiva analítica que você está utilizando para observar, para fazer a sua descrição, para fazer, portanto, a análise dos fenômenos que foram detectados no trabalho de campo? Então, é um longo preâmbulo, no fundo, né, enfim, para poder colocar, me parece, adequadamente essa perspectiva. E, ah, no fundo, né, há uma discussão sobre a escola de Chicago, realmente, que foi feita no sentido de que a escola de Chicago equacionava a relação, foi pioneira em equacionar a relação entre crime e espaço, né? Enfim, ou a espacialização do crime. Tem trabalhos mais quantitativos associados às análises do Ernest Burgess, por exemplo. Tem trabalhos mais qualitativos associados às etnografias que foram feitas, dirigidas pelo Robert Park. E essa era uma divisão de trabalho que também era uma maneira de estruturação
das relações entre a universidade e o mundo, né? Enfim, então tem todo um contexto muito específico de formação da Escola de Chicago naquele momento, da cidade de Chicago naquele momento, das agências de financiamento naquele momento, e um desenvolvimento teórico interno que permitia que essa relação ela fosse estabelecida. Ou seja, tem questões internas, a teoria social, ponto de vista conceitual, epistêmico até, e tem questões de ordem externa, né? Ou seja, as condições para que as pesquisas forem feitas, e ali no caso da Escola de Chicago, uma das condições de desenvolvimento dessa abordagem foi uma proximidade com a gestão urbana, né? Então, havia uma formulação em termos de atuar sobre os problemas da desorganização espacial e da desorganização dos vínculos sociais. Então, todo mundo sabe, né? Enfim, a questão migratória é fundamental ali em Chicago, né? Os negros recém-libertos subindo ali para aquela cidade, uma migração europeia, uma divisão ali entre partes das cidades, e a identificação a partir das análises quânticas de um lugar particularmente problemático, que era o loop, onde vão ser direcionadas todas as etnografias. Veja, tudo isso é uma coisa que foi construída, né? As alianças intelectuais, as alianças institucionais, o tipo de conhecimento produzido, o tipo de relação com a gestão pública, etc., nos anos 30. E me parecia que havia uma atualidade muito grande disso, né, no momento que eu estava escrevendo a tese de doutorado. Então, não era só um exercício digamos assim, erudição teórica e conceitual. Me parecia que tinha uma aquilo tudo tinha uma atualidade, e a minha análise, basicamente crítica a esse modelo, era justamente para tentar construir uma outra perspectiva que pudesse tratar de fenômenos que foram abordados pela Escola de Chicago, mas sobre um outro ponto de vista, por exemplo, que equacionasse de maneira mais central a relação entre poder e espaço, entre o uso da força, mercados econômicos, né, e grupos criminais, incluir, né, a gestão pública como parte do problema a ser entendido sociologicamente, né, enfim. Ou seja, veja, a própria questão do mercadoria política tem a ver com essa perspectiva, né? Quer dizer, você inclui as agências de controle como parte do objeto a ser investigado, né? Não é, você não está olhando para o crime como uma coisa que tem uma autoridade absoluta em relação às formas de controle, uma distância enorme, né? Enfim, mas o objeto ele é construído relacionalmente, como eu disse, é um conceito relacional. Então, você tem uma construção de objeto relacional que, de um lado, está trabalhando com práticas criminais e, de outro lado, com as formas de controle. Então, né, é um pouco essa perspectiva que eu tentei esboçar ali em linhas mais ou menos gerais, nessa primeira parte da tese, que para mim, sem fazer isso, meu trabalho seria apenas mais um relato entre muitos, né, de como é que funciona. Poderia ser jornalismo, entendeu? Como é que funciona o Sim, mercado, sim. que tem o fulano que vai, vende, tem as posições de venda. Mas assim, eu tentei, né, situar isso na primeira parte para desenvolver descritivamente, né, ou seja, trabalhando com um corpus empírico, essa perspectiva na segunda parte. Então, na minha cabeça existe uma relação entre essas duas partes. Talvez no processo de escrita, de construção, elas tenham ficado muito separadas, mas é porque, enfim, foi o momento em que a tese foi escrita também, né? Enfim. Não, professor, essa parte realmente assim, foi bem legal, no sentido de situar, de fato, né? Porque o professor dá esse contexto ali da questão da cidade, porque é basicamente o campo, né, do qual você vai tirar todas essas questões apontadas da mercadoria política. E até aproveitando esse gancho para falar da questão da Escola de Chicago, professor, a gente pode, dentro, porque, como eu falei, né, a questão do acúmulo social da violência está muito correlacionado à questão da mercadoria política, que também a gente vê junto com as questões de criminalização, né, e criminação também. Então, dentro do universo da Escola de Chicago ali,
com o Becker, por exemplo, na questão da teoria do enfoque do etiquetamento, né? A gente pode trazer também isso, professor, para dentro da questão da mercadoria política, no sentido de que... É porque eu sempre tento levar as coisas para um viés mais marxista, né? De crítico mesmo. A gente pode colocar tudo nesse contexto, no sentido de utilizar a teoria do etiquetamento também como um viés, porque, de fato, a mercadoria política, você tem ali, dentro daquela situação, né, onde você tem essa simetria, né, de poder, onde ocorre ali aquele mercado legal, existe também uma rotulação, de fato, por aquele agente ali, muitas vezes, nesse momento, né, de troca. O Becker já é uma, digamos assim, uma terceira geração da Escola de Chicago, que, do meu ponto de vista, pouco tem a ver com a primeira geração, né? Enfim, o Becker ele faz uma pergunta que é fundamentalmente diferente daqueles autores da primeira geração da Escola de Chicago, porque a primeira geração da Escola de Chicago estava respondendo a seguinte pergunta: o que causa o comportamento delinquente? E o Becker ele está respondendo outra pergunta, né? Ele está perguntando o que o comportamento delinquente causa. Ou seja, ele olha para o comportamento delinquente como alguma coisa que tem que ser explicada, né? Enfim, o desvio para o Becker, né, é uma questão, não é uma forma de objetivação da ação social, entende? Então, o que o Becker faz é bastante diferente. Vai dizer, bom, o marginal é uma posição divergente, né? Enfim. O que é muito diferente de trabalhar com categoria de desordem ou desorganização, por exemplo, que são aquelas que são mobilizadas pelos autores da primeira geração, né? Então, me parece que tem, bom, entre eles e a primeira geração, ainda tem uma segunda geração, com Foucault White, outros autores, né? Enfim, Thrasher, enfim, que já estão ali fazendo um pouco essa transição de um espaço conceitual para outro, né? Então, assim, dentro da sociologia americana, isso vai sendo essa questão ela vai ela tem um desenvolvimento próprio também, né? Enfim, que é diferente, claro, né? Enfim, das análises sociológicas do crime mais associadas enfim, ou a Marx, ou a Foucault, ou enfim, aí tem outras linhagens, né? Enfim, mas esse é um desenvolvimento interno da sociologia americana que continua, inclusive, né? Porque então nós temos aí toda uma família do interacionismo, né? Que foi sendo construída não só pelo Becker, né? Enfim, aí tem vários autores, não só em Chicago também, enfim. Agora, o que eu acho que talvez a gente possa pensar, né, enfim, com relação ao conceito de mercadorias políticas, por um lado bebe nisso também, né, enfim, tem digamos assim, tem uma dimensão marxista ou marxista weberiana na análise das mercadorias políticas, mas tem também uma dimensão interacional, né? Enfim, eu escrevia na minha tese, né, a interação decisiva, a interação mais importante para análise das formas de, não para tudo, né, mas para análise das formas Sim. de regulação dos mercados informais e ilegais, essa interação mais importante. Ou seja, pensar não só como as formas de controle combatem, enfrentam o crime, mas como elas regulam o crime de alguma maneira, né? Enfim. Então, Professor, essa dimensão internacional acaba que é presente também no conceito, né? sim, né? Ela tá, de fato, também dentro dessa situação. Realmente, tá tudo muito correlacionado, né? Dentro dessa cidade que as coisas se expressam. Professor, dentro da sua tese, né, no caso da pesquisa que o professor fez, qual que foi a maior dificuldade no sentido dessa... Porque a sua tese, ela é bem fiel no sentido dos dados apresentados, né? De fato, o professor foi a campo, estava em campo. Qual foi a maior dificuldade nessa situação da coleta desses dados, né? Porque ele está falando também de uma questão da birosca, do ponto de droga, dos transportes, e aí o professor a campo com todo esse contexto. Você teve dificuldade? Como que foi isso? Não é um campo fácil.
não é um campo fácil, né? Enfim, e é só você, naquele momento em que eu estava trabalhando em sistemas, tem uma questão que era muito importante, né? Enfim, que era assim, o PCC, por exemplo, era um ator desconhecido, né? Enfim, o meu trabalho, o trabalho do Gabriel Feltran, da Karina Biondi, do Adalto Marques, foram os primeiros que trabalharam, porque o PCC era visto até então como uma espécie de lenda urbana, né? Enfim, tinha um debate de fundo que era sobre a queda da taxa dos homicídios, e na universidade, né, enfim, os pesquisadores mais velhos olhavam para isso como resultante das políticas de encarceramento do governo do estado de São Paulo, e nós estávamos olhando ali, a gente estava em campo, a gente estava vendo, a gente estava percebendo o que estava acontecendo, a gente via que havia uma mediação dos conflitos que era feito pelo PCC, enfim, ali no caso onde eu trabalhei especificamente era um lugar que era chamado de forinho, né? Enfim, um foro um pequenininho, né? Enfim, que Uhum. tinha muitos debates sendo realizados ali. E eu fui eu acho que talvez um dos poucos pesquisadores, né? Enfim, que presenciaram debates, que estavam ali fazendo trabalho diretamente com traficantes, ladrões, assaltantes a banco, etc., né? Enfim, e isso não é um campo fácil, né? Enfim, é um campo muito difícil, né? É um campo bem complicado, né? Enfim, negociado o tempo inteiro, não é, enfim, mas eu acho que eles entendiam, né? Enfim, sempre entenderam o trabalho que eu estava fazendo ali, eu sempre deixei muito claro, né? Enfim, deixando claro que eu não era um policial, não estava fazendo uma investigação, também não era um jornalista, não estava fazendo uma matéria, eu era um pesquisador, né? Enfim, era uma pessoa que estava ali para entender aquele universo social, entender aquelas práticas, enfim. Então, eu acho que esse campo ele se torna menos difícil na medida em que as relações de confiança elas vão sendo construídas. Então, eu assim, é uma coisa que eu falo, inclusive, para os meus orientandos e, enfim, as pessoas que trabalham lá no Geni comigo, né? Quer dizer, a permanência ao longo prazo, né, nesses locais, né? Enfim, construção de relações de confiança é o que garante a segurança do pesquisador. Nós não temos, por exemplo, como os jornalistas, uma regulamentação que nos proteja, por exemplo, de garantia de sigilo de fonte, tem um monte de questões, protocolos de segurança, a gente não tem nada disso, né? Enfim. Então, a gente tem que construir pela nossa atuação metodológica própria. Isso significa que tem que construir a partir da experiência de trabalho que vai sendo acumulado nessas áreas. São campos complicados mesmo, né? Enfim. Mas eu diria que permanência a longo prazo, construção de relações de confiança, eu acho que é o que garante um pouco que esse campo possa ser realizado, né? Professor, o senhor estava, né, também dentro dessa questão da comunidade, né, próximo ali às associações comunitárias, e aí o professor conseguiu ver de perto como que se deu essa construção, vamos dizer assim, e a atuação mesmo do PCC nessa questão dos transportes. Qual que foi, e aí nesse contexto, desculpa, nesse contexto, saúde, Obrigado. nesse contexto das mercadorias políticas, né, por você ter esse agente, né, com um poder maior, vamos dizer assim, para poder pesar essa balança, no sentido dos membros dos partidos políticos, dos vereadores, como que é como é que eu posso dizer, a atuação, a movimentação desses indivíduos dentro desse cenário, assim, para fazer a articulação desses mercados. Então, que
tem uma coisa assim anterior que é importante ser colocado, mesmo que de forma meio rápida, né? Que é o seguinte: é, sempre trabalhei a relação entre ilegalismos e mercadorias políticas, né? Enfim, então tem uma abordagem ao redor dos ilegalismos, é o nome, né, do grupo que eu coordeno, o Grupo de Estudos Novos Ilegalismos, e tem toda uma discussão teórica também, conceitual, sobre essa categoria, que é uma categoria apropriada, né, pelo Michel Foucault, né, sobretudo nos cursos preparatórios para o Vigiar e Punir, no próprio Vigiar e Punir, um pouquinho depois, tem um período que ele trata disso, e é um período muito fecundo para a sociologia do crime, da violência, da punição, enfim. Então tem um diálogo que aí não for eu e Vera Teles travamos com o Michel com relação a esse ponto, né? O próprio Michel, nos textos mais recentes, utiliza também bastante a categoria de legalismo, porque eu acho que tem um espaço conceitual comum ali, né? E do ponto de vista dos ilegalismos, a própria noção de crime ela é construída conceitualmente pensando sim as categorias do Código Penal, mas para além das categorias do Código Penal. Porque quando alguma coisa ela ganha inscrição legal no Código Penal, ela passa a ser criminalizada, né? Enfim, tem as agências de persecução penal que vão atrás de pessoas e organizações que atuam nesse campo. E isso faz muita diferença, né? Mas os ilegalismos, eles ao mesmo tempo vão trabalhar com algo que é anterior e que atravessa essa dimensão. Quer dizer, dentro de um campo de práticas mais gerais, algumas são construídas como legais ou ilegais, né? Enfim. E dentre as práticas que são consideradas ilegais, algumas são mais reprimidas, outras são mais toleradas. Então, tem uma formulação do Foucault que ele vai dizer que a lei ela é menos feita para ser seguida e mais uma gestão dos ilegalismos, né? Enfim. E por que tem essa gestão dos ilegalismos? Porque os ilegalismos eles estão posicionados dentro de um campo de poder. Então, o crime, essa categoria tão comum, né? Enfim, e ao mesmo tempo tão problemática, tão central para a sociologia, né, da violência, crime, desse ponto de vista dos ilegalismos, ele é, na verdade, um grande conector. Ele conecta várias coisas. O que interessa no estudo do crime é entender o que torna possível e ao que se conecta o crime. Então é aí que começam a entrar algumas coisas que são interessantes, né? Enfim, e que alguns personagens que normalmente não são aqueles personagens tipicamente associados às infrações penais. Então, você vai ter associações, você vai ter empresas, você vai ter pessoas vinculadas ao sistema político partidário, você vai ter relações com as forças policiais. O que está conectado àquele crime? Isso varia, como eu falei, é totalmente diferente. Você vê ao que se conecta o tráfico de drogas varejista e atacadista. São outros conectores que permitem aquele crime existir, entende? Ou o transporte clandestino, o tráfico de drogas, são outros atores também. Então, isso é o que interessa, do meu ponto de vista, até hoje, né? É o trabalho que eu faço e é a maneira como eu vejo essa questão do crime. Ou seja, eu vou fazer uma prospecção dos conectores e uma análise dessa composição desses conectores, né? Enfim, que permitem aquele mercado ilegal existir, né? Então, no caso do transporte clandestino, tinha algo, e aí tem um segundo debate que eu tive com o Michel muitas vezes, e aí isso foi objeto de anos de pesquisa para mim, junto também ao pessoal do NUSEC, que é o Núcleo de Antropologia, de Estudo da Antropologia da Economia, né? Enfim, sobre os processos de formalização. Porque, veja, a gente pensa em processos de criminalização de certos mercados, mas tem mercados que são formalizados. O transporte clandestino, no período que eu estudei, ele estava se formalizando. Formalizando.
E aí tinha, depois, quando eu estudei, por que eu fui estudar venda ambulante? Porque havia um processo de formalização via MEI também. Então, me interessou, do ponto de vista analítico, explorar essas possibilidades, né, de o que é um campo conector de legalismos dentro de um contexto de formalização. E como é que isso, o que isso nos ajuda a entender sobre esses conectores, as mudanças, as transformações que eles vão tendo no processo de formalização. Então, um pouco, né, esse texto sobre. É engraçado que essa parte da minha tese, que é sobre os pirueiros, que também circula como um artigo, foi publicado na revista Dilemas, a cada, a cada 4, 5 anos, desde a publicação lá em 2010, ele volta. Porque aí alguém da imprensa redescobre que o PCC está envolvido com os transportes em São Paulo. Notícia boa, você pode ver, a cada 3 ou 4 anos, esse negócio volta. São os mesmos personagens que eu já havia falado, as mesmas empresas, os mesmos operadores, né? Não quer dizer que nada mudou. Mudou, posso até falar disso, mas a questão ela permanece. Ela só se aprofundou. Porque aquele período era um período interessante, porque você tem, enfim, não vou entrar nos detalhes desse mercado específico, mas tem um processo de privatização que desemboca numa explosão dos pirueiros, da informalidade, tem disputas de criminalização da máfia dos pirueiros, tem envolvimento do crime organizado, dos partidos políticos, quer dizer, que antes era feito de uma maneira basicamente local, de repente precisa ser feita, né, em escala metropolitana. Então, o processo de formalização, no fundo, né, é assim que eu termino essa discussão desse ponto, né, enfim, ele cria o fantasma que ele estava lutando contra. Né, enfim, havia um grande fantasma da máfia dos pirueiros, que na verdade era um negócio desorganizado, pequeno, local e etc. E todo o processo de criminalização e de formalização dos pirueiros trouxe para dentro do Estado um problema muito grande, organizações mais estruturadas, né, e um mercado ilegal que na verdade, um mercado ilegal, digamos assim, que passa a se formalizar, tomando conta de um serviço público, né, associado à mobilidade e tudo mais. Então, assim, mais uma vez, uma outra perspectiva a partir da qual a gente pode discutir certas questões. Por fim, só para terminar esse ponto aqui contigo, você sabe que quando veio depois, né, enfim, 2013, aquela coisa começa, em 2013, as grandes manifestações começam com uma questão de transporte, né? Sim, por causa Né? foi o aumento do valor da passagem, não foi Os algo 20 desse tipo? centavos. Depois Sim, falaram que não era por causa dos 20 centavos, mas também era por causa dos 20 centavos. E sim. sempre foi. E é uma questão fundamental. Mobilidade urbana é uma questão fundamental, né, enfim, para as pessoas. Né, enfim. É, E aí eu lembro que eu tinha alguns debates e tal, e aí eu falava do meu trabalho, junto ali com pessoas que estavam discutindo isso, e eles diziam assim para mim, não, o que você está falando, olha só que coisa curiosa, né? O que você está falando é sobre corrupção, isso não nos interessa. Aí eu falava, não, bom, em primeiro lugar não é corrupção, né? Enfim, porque todo mundo, enfim, é que eu não ia entrar nessa nossa pauta aqui, explicar a diferença que mercadoria política se opõe ao debate sobre corrupção, né? Enfim. Sim, Mas eu dizia, bom, corrupção pressupõe que você tem uma instituição que não funciona ou uma pessoa que tem um desvio moral e por isso que tem a corrupção. Eu estou falando de um sistema que funciona de pleno direito. Não estou falando de sim. alguma coisa que é uma distorção. É assim que funciona. Primeiro, então não tem nada a ver com corrupção. E em segundo lugar, você pode até criar o ideal do transporte socialista do século XXI aí, né, passe livre, sei lá o quê, mas se você não entender os jogos de poder que estão ali concretamente ancorados na maneira como o serviço de transporte funciona em São Paulo, o que você está fazendo é puramente ideal, não tem relação Ideal. com o mundo concreto, com as disputas que envolvem o setor. Como é que você pode não saber o nome de, eu não vou mencionar aqui, mas de fulano, Aham. Beltrano e Ciclano, que são as pessoas mais centrais, né, nessa área, continuam sendo até hoje, entendeu? Apesar de algumas pessoas que foram, tá, agora estão sendo finalmente eu falei dos ciclos de 4 anos. No último ciclo de 4 anos, acho que realmente o GAECO de São Paulo tomou algumas medidas e algumas pessoas foram presas, não todas e nem as mais importantes, mas algumas foram. Daqui a 4 anos volta de novo, né, enfim, para as pessoas mais centrais, né, nessa área, continuam sendo até hoje, entendeu? Apesar de algumas pessoas que foram, tá, agora estão sendo finalmente
Mas, enfim, as pessoas que permitem que isso funcione estão ali ainda dando as cartas, entendeu? Então não é uma sim, discussão, é porque as pessoas acham que sociologia da violência é uma coisa que fala sobre um outro mundo, mas não é sobre um outro mundo. Isso faz parte do mundo que nós vivemos, né? Estamos falando de uma economia formal, do transporte público, da maior cidade do país e tudo mais, e das pessoas que estão atuando, ganhando dinheiro ou permitindo com que se ganhe dinheiro nesse setor, né? Enfim. Então, um pouco por aí, nessa zona de interface entre ilegalismo e mercadoria política, que eu acho que dá para entender bem essa discussão toda sobre o transporte em São Paulo que eu fiz à época. é muito complexo, né, professor, essa questão do transporte de fato. É mobilidade, né? É tudo. E assim, São Paulo, enfim, é um mundo. Então, são muitos fatores, né, que envolvem essa questão. Não é algo tão simples assim para a gente pegar e simplificar, né? Hoje, no contexto atual, também, até a última pergunta para não tomar muito seu tempo, é, dentro do cenário atual, assim, essas trocas, acabou que o senhor já respondeu, né? Essas trocas continuam, né? Esse mercado, ele continua e o professor vê como algo que pode ser, não sei se a palavra seria combatido, né? Mas assim, eu acho que a, a, a- esse mercado, pelo tamanho e pela importância que tem, não é algo simples para a gente, para se quebrar essa cadeia, né? É algo muito mais complexo que a gente pensa, não é? Bom, acho que tem várias coisas, né? Quer dizer, primeiro, tem que ser enfrentado, sim, tem que ter um Sim, enfrentamento, tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que olhar para o fenômeno adequadamente ajuda a escolher qual o diagnóstico preciso que precisa ser feito e quais são os instrumentos que precisam ser mobilizados para o enfrentamento dessa questão, né? E eu acho que isso que não é muito claro, digamos assim, no debate. Acho que a gente até avançou atualmente por parte do governo federal, mesmo o governo do estado do Rio de Janeiro, outros governos, organizações da sociedade civil e mesmo a universidade, esse debate sobre mercados ilegais, ele avançou. Então fala-se muito, não, tem que sufocar economicamente o crime, tem que atuar na área econômica. Agora, mais uma vez, né, isso tem que ser pensado de forma conceitual e analítica, senão é pura bravata, entendeu? E que é o que eu vejo no mais das vezes, né? Enfim. Então, quer dizer, tem alguma coisa que passa, né? Enfim, por regulação pública desses mercados. Muitas vezes você tem a presença, é o que o próprio conceito de mercadoria política indica, né? Você tem a presença de agentes do Estado, e não só de policiais, fiscais, enfim. O que eu mobilizo para falar de mercadoria política é muito além da atuação policial, né? São uma miríade de agentes públicos. Mas, enfim, efetiva mediação pública desses, porque são mercados, digamos assim, regulados por atores ilegais ou informais, seria mais republicano se eles fossem regulados pelo Estado, né? Enfim. E, por outro lado, e isso é uma coisa que, assim, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, né? Enfim, o que, que as políticas de segurança pública se estrutura basicamente ao redor de operações policiais. Isso é água no moinho disso que a gente está falando, entendeu? Agora, quem é que vai lá fazer regulação do mercado de terras, que foi o que causou a morte da Marielle, por exemplo, ou do mercado de internet, ou de TV a cabo, ou enfim, tantas coisas que esses grupos atuam, areia, lixo. Aqui também tem a questão do transporte clandestino, entendeu? Quem é que faz a efetiva regulação desses mercados? Você teria um impacto muito menor do ponto de vista das pessoas que morrem, né, nesse conflito tão sangrento aqui, e uma atuação muito mais efetiva, né, enfim, sim. atuando de forma regulatória, né, enfim. E por outro lado, acho que tem uma outra coisa que é fundamental, que é pensar também essa permeabilidade dos agentes públicos, né, enfim, ou seja, tem que ter a distância das pessoas com relação ao cargo que elas ocupam tem que ser a regra, não a exceção. E aqui não é. Então, assim, como é que a gente faz para que essas relações
o Michel fala de que as mercadorias políticas, os mercados, né, que compõem as mercadorias políticas são um mercado parasitário que privatiza prerrogativas estatais, né? Enfim, tem que manter o mínimo de moral pública para impedir essa privatização das prerrogativas estatais, né? Enfim, e para, enfim, bloquear um pouco, né, essa parasitagem, porque eu acho que essa é a característica mais geral desse monstro que nos assombra, né? Enfim, são mercados extrativistas, né? Enfim, é um extrativismo que funciona com base na extorsão, e é isso que vem estruturando esses mercados. Então, assim, mediação pública, por um lado, né, e manutenção de uma certa moral pública também, por outro, eu acho que seriam caminhos para a gente enfrentar uma coisa que, com certeza, do momento que eu escrevi o meu doutorado até agora, avançou muitíssimo, né? Enfim, o PCC lá do começo dos anos 2000 não tem nada a ver 25 anos depois, né? Enfim. E agora temos milícias, e agora o CV também atua em outras escalas, enfim. Tem uma série de questões que se aprofundaram, desafiam analiticamente a gente pensar a mercadoria política funcionando em outras escalas, em outros níveis, vinculando, como eu disse, outras pessoas, são conexões diferentes, né? Enfim. E também, do ponto de vista público, né, enfrentar essa questão de forma mais eficaz. E para que isso seja possível, é necessário a teoria social, né? A teoria social tem que entrar em jogo, né, nesse debate para apontar a perspectiva mais adequada de abordagem sobre esses fenômenos, né? Professor, realmente. Dentro desse contexto da questão do PCC, né, que tá diferente hoje, o PCC ele vem principalmente não vou dizer queda, né, mas perda de força, né, do Comando Vermelho. O PCC ele vem se tornando hoje uma instituição de fato muito poderosa, né, e essa questão das perus, por exemplo, é uma ótima demonstração disso, né? Ao passo assim que é algo que que as pessoas sabem, né? O professor bem exemplificou isso no texto e mais ainda é um tema que as pessoas não, né, vem rodando, batendo na mesma tecla em cima disso, né? É, a discussão ela não avança e em muitos aspectos eu acho que ela tem uma regressão, entendeu? Para uma conversa de nível muito baixo nessa área de segurança pública, cada vez menos informada por dados, cada vez menos informada por evidências, cada vez menos informadas por uma grade analítica. Realmente, sim, nessa área de segurança pública, o que tem prosperado é uma verdadeira conversa de boteco, né? É complicado, cara, realmente. Professor, bom, não vou mais tomar muito do seu tempo. Eu te agradeço muito, viu? Obrigado pela sua disponibilidade. O papo a conversa foi ótima no sentido de falar um pouco sobre mercadoria política, inclusive, né, tirar essas dúvidas que eu realmente estava que eu tinha na leitura, né? Conversar com o próprio autor e sanar essas dúvidas realmente é algo muito ímpar, né? Então, muito obrigado. É de fato uma honra poder conversar com o professor. E é isso, tá bom? Obrigadão aí pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, gostei da conversa, Emerson. Fico em contato aí para a gente ampliar essas discussões, tá bom? Muito obrigado. Bacana, professor. Valeu, um abração. Abraço. Tchau, tchau.